Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerife. Acarajé, requisito do orixá, boiadeiro ancestrais, é minha fé, a minha fé. Salve, salve, Roma Negra, Salvador. Hoje, 17 de fevereiro, segunda-feira, dia dedicado a Exu, orixá da comunicação, que ele abra os nossos caminhos e leve a nossa voz aos quatro cantos, para que as pessoas elas nos ouçam, nos conheçam e nos reconheçam. Hoje eu vou falar um pouco sobre um museu que fomenta a valorização da cultura de matriz africana e destaca a sua influência com a nossa cultura brasileira. Vamos falar do MUNCAB, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E para falar um pouco sobre este museu, eu trouxe ela, que é comunicóloga, atua há 16 anos no campo cultural, com experiência no serviço público, setor privado e terceiro setor, desenvolvendo e gerenciando projetos inovadores, criativos e de impacto social, com foco em populações que estão invisibilizadas. Ela é multiartista, antirracista, escritora e gestora cultural, cineasta, premiada com mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, cofundadora da Nubas. Depois eu quero saber o que é Nubas, viu? Eu não sei. Idealizadora do Cine Janela e atualmente está como diretora do Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, MUNCAB. Seja bem-vinda, minha querida Cíntia Maria. Muito obrigada, Adriano Azevedo. Para mim é um privilégio estar aqui no Podomblé, né, podendo ter essa conversa sobre o MUNCAB. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço pelo convite. Eu começo agradecendo também, porque eu sei da sua agenda corrida, e aí marca, hoje não pode, amanhã, e a gente tenta, eu também aqui com a correria do Podomblé, mas conseguimos estar aqui para poder você falar um pouquinho sobre o MUNCAB. E o MUNCAB, o que é o MUNCAB? Qual o papel do MUNCAB dentro da nossa sociedade? O MUNCAB ele é um museu muito especial para toda a sociedade, porque ele nasce do desejo de várias pessoas do movimento negro, né? Dentre elas a sua tia, a mãe Estela, que foi uma das fundadoras, né? A gente tem ali o historiador Biratã Castro de Araújo, a gente tem Jaime Sodré, Capinã, Emanuel Araújo. Então, muitos líderes do movimento negro começam a reivindicar a necessidade de existir um museu nacional fora do eixo Rio-São Paulo e que valorizasse e mostrasse a importância das contribuições da população negra no campo cultural. E em 2002 se começa essa empreitada, né, para a implantação desse museu aqui. Eu assumo, né, para dar continuidade a essa gestão em 2021 e desde então tenho lutado junto com a diretoria do museu para que esse museu ele tenha a importância que a cultura afro-brasileira tem para o nosso país. Que bacana, eu sinceramente que não sabia dessa contribuição de Mãe Estela para o museu. Eu fico muito feliz e honrado, né, em saber que ela teve participação aí desse movimento. Mãe Estela, eu sou suspeito em falar de Mãe Estela, né? Então a felicidade ela me toma em saber que ela teve mais uma contribuição dentro dessa perspectiva que é a valorização do nosso povo. Fico feliz em saber. Então a gente pode dizer que o MUNCAB ele fala da nossa identidade dentro aí desse contexto onde mostra que o continente africano seria o berço da humanidade. Fale sobre um pouco sobre essa perspectiva de identidade, né, do museu mostrar para os visitantes, né, mostrar a nossa história.
O Muncab ele tem um papel fundamental que é combater o racismo através das artes. Né? A gente precisa ter um entendimento de que a cultura africana e a cultura afro-brasileira elas foram violentadas durante muito tempo, né, pelos colonizadores. Então, na história da humanidade, a gente precisa entender que a filosofia, muito do que a gente entende pela matemática, todo esse conhecimento, ele foi apropriado, o conhecimento sobre os perfumes, né, muito de arquitetura, o que a gente tem da metalurgia, muito desses conhecimentos eles foram apropriados, porque se fala muito da apropriação do ponto de vista dos bens naturais, mas pouco se fala da apropriação cultural. Né? Então, durante o período da colonização, esses países que invadiam o continente africano, eles se apropriavam de todos os bens materiais que aquele continente, aqueles países tinham ali, e inclusive o artístico. E por isso ainda hoje tem aquela cena emblemática, né, de Pantera Negra, quando o personagem ele chega no museu, né, o Louvre, sim. E ele diz que ali ele foi tomar sim. aquilo que é dele, né, e ele fala que ele está roubando, mas ele diz, não, os ladrões são vocês. E isso é uma imagem muito emblemática, porque de fato isso aconteceu, né, então houve esse roubo, né, aos países africanos que foram colonizados, e no Brasil, durante muito tempo, a cultura afro-brasileira ela foi criminalizada. Existia uma delegacia, existiam leis que proibiam o culto ao candomblé, que proibiam a capoeira, o samba de roda, né? Então, assim, a gente precisa ter um entendimento que todo esse preconceito que existe hoje, né, ainda hoje, quando se fala da cultura afro-brasileira, isso foi construído durante muito tempo, primeiramente, né, pelo Brasil colônia, ali por Portugal, mas depois pelo próprio Estado. Então, o Estado precisa pensar e criar políticas públicas para combater o racismo cultural, que ainda hoje, infelizmente, prevalece em nosso país. Então, o Muncab ele tem um papel fundamental do ponto de vista de valorizar, mostrar a produção artística dos artistas contemporâneos negros. Né? A gente teve uma revisão também do ponto de vista curatorial. Então, hoje o Muncab ele é um espaço para que os artistas negros contemporâneos e modernos possam estar mostrando a sua produção artística e a gente possa estar mostrando as contribuições das populações negras na construção do nosso país, porque isso é invisibilizado. Então, um dos papéis do Muncab é visibilizar, mostrar, né, o quanto que essa diversidade artística que a gente tem na música, tudo isso é herança africana, a importância da culinária africana no país, né? O quanto que essa mão de obra, porque se fala muito de uma mão de obra que foi escravizada como se fosse uma mão de obra só braçal, mas sim. Existia uma mão de obra altamente especializada, né, e que tinha vários conhecimentos que foram apropriados. Então, o Muncab ele tem esse papel também, de evidenciar todo esse conhecimento que foi sendo apropriado, né, durante todo esse período. Então, a gente faz um trabalho a partir com as artes visuais, né, para estar mostrando para a população o quanto que a cultura afro-brasileira ela é importante, né? E dessa forma a gente ajuda também a estar combatendo ali o racismo. Você falando, não está no meu roteiro isso aqui não, mas você falando aí desse roubo, né? Eles levaram, além de tirar a liberdade, de tirar, né, que é algo que não tem reparação para isso, mas além de terem cometido, né, esse crime hediondo e de terem levado... eu não sei se você vai poder me responder isso, porque me lembra o museu do Nina, né, que tinha peças, né, do candomblé. Da última vez, já tem muito tempo que eu fui lá, inclusive, para resolver questões de uma pessoa,
e nunca tinha entrado, e quando vi assentamento, vi que ainda tem lá o Iroko, que fazem, né, tem alguém que cuida, mas tinha lá uma vitrine com algumas questões de dentro do terreiro. E aí, lembrando desse museu e dessas obras, né, que eu não sei qual destino tomou, as obras que foram tiradas de África, que estão nesses museus espalhados pela Europa, se existe também e não sei se você vai poder me responder, se existe algum projeto de se resgatar essas peças para levar para o seu local de origem, assim como foi feito, né? Porque acho que se desfez o museu do Nina, e eu não sei qual foi o destino que tomou essas peças, né? Então, se você puder explicar e souber, se existe esse projeto, algum projeto de resgatar essas obras que estão na Europa para levar para o seu local de origem. O Museu do Nina Rodrigues foi muito violento, né? Porque o racismo científico ele colaborou durante muito tempo para o racismo cultural, em que associava a cultura afro-brasileira à criminalidade, né, ao crime, às pessoas negras. Então, às vezes, as pessoas acham que o racismo ele se deu de uma forma muito natural, mas ele foi construído em diversas camadas. Foi construído através da camada religiosa, da camada cultural. E, assim, lá no Muncabe agora a gente está com a exposição que se chama Raízes, Começo, Meio e Começo, que a gente faz uma homenagem a Nego Bispo. E nessa exposição, logo no início, a gente tem um grande baobá. E esse baobá, a gente ressignifica um ritual que era realizado, né, depois que as pessoas eram capturadas, elas faziam uma caminhada de vários dias pelo Beni, né, e aí ficavam presas em um lugar escuro, e antes delas embarcarem, elas precisavam fazer o ritual do esquecimento. E naquele baobá elas deveriam deixar o seu nome, a sua história, a sua cultura, né, para embarcar para o desconhecido. E no Muncabe, a gente, com essa árvore, com essa árvore, a gente faz o ritual do relembramento, né, o ritual de reconexão, um convite para as pessoas negras que elas possam voltar, né, voltar para o berço da humanidade, voltar para conhecer a sua ancestralidade. Então, a gente tem uma poesia de Agostinho Neto, Havemos de Voltar, que é um poeta angolano, né? E aí ele faz essa poesia, que é uma poesia muito bonita, quando Angola estava em guerra, né? E aí ele falava que havemos de voltar para a liberdade, e a gente faz esse convite para que as pessoas também voltem, né, para o berço da humanidade. E o Nina, ele foi muito violento, assim. Então, o Muncabe também ele tem um papel de contrapor, né, a essa visão que foi construída durante muito tempo. Quando a gente fala desse museu, parece que é algo muito antigo, mas assim, eu tive a experiência de visitar esse museu. Imagine o impacto na psique de todas essas crianças que iam através das escolas visitar e ver esse museu que associavam as pessoas negras à criminalidade, toda a cultura afro-brasileira também. Parte desse acervo está no Museu Afro da UFBA, que fica ali no Terreiro de Jesus, né? Uma outra parte, eu acho que foi para o Arquivo Público. Teve um período que estava na Bienal, que a gente teve aqui a Bienal da Bahia, e teve todo um debate sobre esse acervo. Foi um debate muito importante. E, assim, existe atualmente em todo o continente africano um debate sobre a repatriação dessas obras de arte, né? Existe um tensionamento, inclusive, com relação aos diversos museus, né, europeus que mantêm esse acervo ainda hoje. Então, existe um tensionamento nesse sentido. Nós do Muncabe estamos fazendo
A gente está fazendo o processo de repatriação de mais de 700 obras de artes que foram levadas por 2 colecionadoras norte-americanas, não no processo de roubo, que elas compraram, né, levaram para os Estados Unidos durante 30 anos. Essas obras elas ficaram itinerando por vários museus nos Estados Unidos e também no Canadá. E a gente está em um processo para poder trazer essas obras novamente, né? Que é a população brasileira poder ter acesso a essa produção que foi construída durante 30 anos por artistas, em sua grande maioria negros, e a emoção também desses artistas e dessa família de ter acesso a esse acervo. Esse processo é um processo longo, burocrático. Já tem muito tempo que vocês estão nessas tratativas? A gente tem 1 ano que a gente está nessas tratativas. No nosso caso, ele é mais simples porque as colecionadoras elas tinham entendimento de que essas obras precisavam voltar. Bacana. Né? Então, assim, elas já são senhoras de idade e, no decorrer, elas são pesquisadoras também do campo artístico, né? E aí elas falaram, não, essas obras elas precisam voltar para o seu país de origem. Então, primeiramente, elas fizeram a doação para o Peru, né? Elas tinham também uma coleção riquíssima com obras do Peru e aí elas devolveram. E a gente está nesses trâmites para que essas obras possam estar voltando para o Brasil. A gente está contando com o apoio do Ministério da Cultura, né, da nossa ministra Margarete Menezes. A gente está contando aí com a Embaixada Brasileira e a Embaixada Norte-Americana, que tem nos auxiliado para que a gente possa estar trazendo esse rico acervo novamente para o Brasil. Que bacana. O museu também traz outras contribuições, além desse acervo gigantesco que tem. Vocês também falam sobre culinária, religiosidade, as festas populares. Conte um pouquinho como é que funciona o entendimento para quem vai visitar o museu, conhecer sobre essa cultura que a gente não toca, mas sente. A gente tem um papel de estar mostrando a produção artística e cultural nas suas mais vastas áreas, né? Então, no Moncab hoje, a gente concebe exposições que são temporárias. Então, a gente tem uma série de exposições temporárias que a gente tem pensado. A gente teve um defeito de cor, que teve a curadoria da Ana Maria Gonçalves, né, a Amanda Bonan e o Marcelo Campos, e que aí eles trouxeram tanto, né, o impacto, mas de uma forma muito... eles trouxeram os processos de lutas, né, de resistência das mulheres negras durante o período do processo da escravização, e mostrando também as contribuições. Aí mostrava as contribuições na gastronomia, religiosa, né, como essas populações se reinventaram aqui no Brasil, né, como essas famílias foram reconstituídas aqui, e todo esse processo de resistência através das diversas lutas, né, como os malês. Então... E as lutas contemporâneas também, porque a gente precisa ter um entendimento que ainda hoje, né, as populações negras precisam estar lutando para que tenha a sua cultura reconhecida, valorizada, porque a gente tem tido um debate também, né, sobre o que é cultura popular e o que é arte, e o porquê geralmente tudo que está relacionado à cultura popular geralmente está relacionado a artistas negros. Então, a gente tem tido esse debate, né, dessa hierarquização no mundo das artes. Que legal. Dando uma olhada no site, eu vi que tem alguns documentos. Que documentos são esses? Que eu vi documentos estão emoldurados. Quais são esses documentos? O acervo inicial do museu, a curadoria foi do Emanuel Araújo. Uhum. Né? Então, o Emanuel ele começava a exposição falando desse processo da escravização, né? E depois ele seguia para a liberdade, para a produção artística. E ali a gente tinha uma série de artistas que contribuíram também
nesse processo. Então, ali tinham cartas de alforria, né? Tinham imagens relacionadas ao navio negreiro, né? Mostrando como era esse processo de enfileiramento das pessoas negras durante o processo de travessia, né? Mas, sobretudo, cartas de alforria. E aí tinha as joias de crioulo, ou joias da liberdade, como eu gosto de chamar, né? E o processo também das irmandades, os processos religiosos, né? E toda essa questão de como foi ressignificado aqui. Então, Emanuel, ele faz essa curadoria inicial, que a gente tem um acervo raro muito importante. E a gente, depois de Emanuel, o museu ele não fez novas aquisições, né? Foi esse período inicial do museu, e a gente tem um acervo com um pouco mais de 400 obras de arte de grande relevância cultural, artística e histórica, e agora a gente está nesse processo de trazer esse acervo com mais de 700 obras de arte para o Moncabe. O museu dá subsídios a estudantes, por exemplo, que queiram fazer, a partir desses documentos, fazer pesquisa. Tem como um estudante chegar lá e sentar com alguém para estar orientando e ele conseguir sair de lá com a informação que ele estava buscando? Nós temos o desejo de que o museu ele possa fazer todo esse processo de documentação e pesquisa. Atualmente a gente não tem recursos para isso, mas a gente tem o desejo, nós temos projeto nesse sentido, porque o museu ela é uma instituição não governamental. Nesse momento a gente não tem nenhum mantenedor, né? A gente consegue patrocinador para algumas exposições. Por exemplo, Raízes, começo, meio e começo, a gente montou a exposição toda de forma colaborativa, sem patrocínio nenhum, né? Tudo através do aquilombamento artístico para conseguir realizar essa exposição. Já o Nairim, Caminhos de Ferro, a gente conta com patrocínio da Prefeitura de Salvador através da Secretaria de Cultura, né, e Turismo. Então, a gente tem um trabalho muito árduo do ponto de vista de buscar financiamento. A cultura afro-brasileira, as marcas ainda vêm com uma certa... não vem como um atrativo, né? Não pensa, muitas marcas, infelizmente, ainda não pensam o povo negro como um mercado estratégico consumidor. Então, eu acredito que o Moncabe está contribuindo para essa mudança de pensamento e que em breve a gente vai ter facilidade de encontrar patrocínios, né, e mantenedores com mais facilidade. Nesse momento ainda é um grande desafio. Então, aproveito também o espaço aqui para estar fazendo esse apelo, né, para os patrocinadores que vejam o trabalho que vem sendo realizado no museu, que tem uma conexão muito forte com a população. É um museu que tem toda essa relação de identidade, pertencimento. Então, convido, né, os patrocinadores a conhecer um pouco do nosso trabalho, a visitar e patrocinar. Uhum. É importante, porque eu, há um tempo atrás, ouvi, não lembro onde foi, né, a pessoa falando, é legal quando o turista chega na nossa cidade, aí todo mundo quer tirar foto com a baiana, todo mundo quer botar uma guia, mas na hora de dar mão para lutar junto, sabe, sabendo de toda a dificuldade que a gente passou e continua passando, é difícil encontrar parceria para poder colar mesmo com a gente e seguir na batalha. Mas está aí dado o recado, né, para quem quiser estar patrocinando, vai visitar o Moncabe, porque lá conta um pouco da nossa história. Um pouco não, né? Conta muita coisa, né? Conta muita, porque a gente tem muita história para contar. É porque as pessoas fazem questão de estar passando a borracha, botando, escondendo, velando para... Enfim, são coisas que eu às vezes me privo um pouco de falar, porque é complicado, viu? É uma luta contínua, diária, árdua, a gente tentar mostrar para o mundo que
gente preta é gente igual a gente branca, sabe? Mas, enfim. O museu tem um apelido. Que apelido é esse e por que este apelido? É um Muncabe, né? Quase uma entidade. Eu acho muito bonito, sonoro, a forma como as pessoas falam, né? Ah, vou no Muncabe. E é uma forma carinhosa, porque o nome dele é grande, né? Então, Sim. Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, então a sigla ficou Muncabe e é muito bonito e muito sonoro, assim. Então, as pessoas têm uma relação muito forte de pertencimento com o museu, assim, me emociona muito. Recentemente a gente teve a visita de um grupo escolar de crianças que não queriam ir no museu, né? Eles tinham essa visão, o museu é muito chato, eu não quero ir. E aí, no final, uma professora virou pra gente e contou, assim, né, que o estudante, ele terminou, era um menino de seus 8 anos, e ele disse, esse é o meu lugar. Que bacana. Né? De se ver, de se reconhecer. Então, ser um museu relacionado à cultura afro-brasileira, a gente pensa em nuances, né? Desde o acolhimento de quem vai visitar o museu. Então, a gente trabalha com a pedagogia do pertencimento, que foi desenvolvido por Daniel Munduruku, né? Pensando toda essa questão, porque o museu, ela é uma instituição que ainda intimida hoje. Né? As pessoas muitas vezes vão mais a shows, mas não tem tanto hábito de visitar os museus. Eu estava pensando nisso. Museu e teatro são duas coisas que as pessoas ainda precisam compreender que são dois espaços que precisam ser ocupados, que as pessoas precisam estar dentro desses lugares, né? Vendo de perto. E o museu, acho que o museu conta isso, não cabe, acho que esse espaço, né, como uma criança falou, é o meu lugar. Você vai chegar lá, porque muita gente não sabe a sua história. As pessoas, eu sou muito feliz em saber contar minha história. As pessoas, elas não sabem das suas histórias, elas sabem quem é seu pai, sua mãe, muitas vezes nem sabem quem é o pai. E ficam perdidos no tempo. Eu acho que o museu, né, o teatro também tem sua contribuição. São dois espaços que eu adoro. E o museu conta a nossa história. É interessante que as pessoas elas quebrem esse preconceito, né, de achar que cultura só se cabe em show, né, no pagode, em samba. Museu também é cultura e é interessante, mas continue. E como você falou, né, todas essas tentativas de apagamento da nossa história. Então, durante muito tempo, o Estado brasileiro e o Brasil colônia, ele tinha uma política o tempo inteiro para tentar apagar a nossa história, a nossa memória, o nosso povo, a nossa gente. Isso foi muito violento. Então, a gente tem ainda hoje sequelas de todas essas tentativas, né? Não é... Quando eu falo dessa questão do patrocínio, não é à toa, né, que ainda hoje é difícil, por mais trabalhos sérios que a gente realize, ainda hoje é difícil porque foi se criado durante muito tempo toda uma política de desvalorização da cultura afro-brasileira. Mas aos poucos eu acho que a gente tem mudado isso, a gente já consegue ver essa mudança de uma forma mais forte na televisão, na publicidade. Eu lembro que quando eu era criança, assim, se existia ainda muito essa questão de falar, não, a gente tem que se ver, né? E aí entrou primeiro através das cotas, então era um negro na novela, né? Ainda assim, um papel de subalternidade. Sim. E aí, aos pouquinhos, a gente tem mudado isso. Eu acho que a política de cotas, políticas afirmativas, elas foram e são fundamentais para essas mudanças que a gente está vendo. O fato de estarmos conversando aqui, né, duas pessoas negras nesse podcast, eu à frente do museu, você aqui como apresentador, isso já é uma mudança que a gente não conseguiria ver há uns 10, 15 anos atrás. Então, assim, poder estar vendo essa transformação social e estar contribuindo para ela, para mim é muito gratificante. E o museu ele tem esse papel.
E a gente busca um museu que ele tenha uma comunicação que seja acessível, que as pessoas se vejam, né, das diversas formas no museu, e se veja no pagode, se veja na sua comunidade, veja o seu cabelo, né, toda essa estética que é desenvolvida. E ele é um museu que ele nos convida também a sonhar. A gente tem lá uma frase que o M. Dias, que é um artista negro, ele colocou: o sonho não falha. Então, depois desse período pandêmico que foi tão difícil, a gente queria transmitir essa mensagem, né, que é importante continuarmos sonhando, porque é através do sonho que a gente consegue realizar e mudar as coisas. Então, o Muncaba, ele foi um sonho de muitas pessoas do movimento negro, né, que a gente, com muita força e determinação, a gente mantém esse sonho de pé, né, e de uma forma altiva. A maior parte das pessoas não acreditam quando a gente fala: o museu não tem patrocínio. Como é isso? Como é que esse museu não tem patrocínio? Né? Parece uma coisa surreal, assim, porque a gente consegue manter ele entregando um serviço de excelência, exposições com o que tem de melhor, com a impressão boa, com molduraria. A gente se vira em mil. E aí aquela dificuldade que você falou, poxa, essa dificuldade para conseguir marcar, porque a gente ainda tem uma equipe muito pequena, né, para conseguir dar conta de todas as demandas que a gente tem ali, mas a gente busca oferecer sempre o melhor, porque a população negra e o público merece o melhor. Então, dentro das condições que a gente tem, a gente se organiza, né, para conseguir oferecer um serviço de excelência. É uma luta às vezes exaustiva, mas quando você vê o negócio caminhar, e aí você para e fala: deu certo, vencemos. Eu acho bacana a gente estar se reunindo nesses momentos para estar debatendo esses assuntos e falando também, né, as nossas angústias, as nossas correrias, né, em busca de pessoas que segurem a nossa mão também e falam: vamos aqui, né, o patrocinador, por exemplo, né, que uma pessoa... Mas, enfim... aí você falando aí dessa exposição Raízes, teve uma exposição que você falou que já passou, né? Que é a... cadê? A gente teve reverberações. Defeitos de cor. Essa Sim. não está mais. Sim, não está mais. Não está mais. Essa defeito de cor falava de... Ela foi feita a partir do livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que foi reconhecido como um dos principais livros, né, desse século. Sim. E é um livro muito importante para a literatura brasileira e mundial. Né, Um Defeito de Cor, que ele fala desse processo em que as pessoas, né, para poder... se tornar um servidor público, ele tinha que abrir mão do seu defeito de cor, né? Uma coisa muito dolorosa ali. Ele forte. tinha que fazer uma carta, né, dizendo que ele abria mão do seu defeito de cor, que estava relacionado às pessoas negras. Ela conta a história da Kendê. Então, a gente conta a história das mulheres do livro, né? Ele estava dividido em capítulos também, foi uma exposição muito impactante. A gente teve mais de 130 mil visitantes nessa exposição. Depois a gente fez a exposição Reverberações, do fotógrafo nigeriano Mudi Araya, né, que ele falava sobre os retornados e como foi também para esses brasileiros, né, que tinha um pertencimento africano, mas que quando volta ele não é nem brasileiro, nem africano, né? E aí eles criam os bairros brasileiros na Nigéria, no Beni. Então a gente teve um pouco desse processo também. E depois a gente montou Raízes, Começo, Meio e Começo, que é uma exposição que termina agora, gente. Então, dia 9 de março, a exposição está terminando. Corram para ver. É uma exposição incrível. São mais de 200 obras, de 86 artistas. Vale muito a pena ver. A exposição está dividida em 5 núcleos. A gente tem o Sagrado,
né? A gente tem origens, temos o bem-bé do mercado, a gente fala sobre afrofuturismo e ruas, né? Então, assim, é uma perspectiva ampla, um panorama aí das artes contemporâneas, vale muito a pena ver. E estamos com a Onairim Caminho de Ferro, da Nádia Taquari, né, que tem a curadoria do Marcelo Campos, da Amanda Bonan e do Aísio Heráclito. É uma exposição isso é máximo. Maravilhoso, né? Enquanto artista, enquanto curador também. E assim, a exposição é uma imersão. Você entra, tem os trilhos do trem, muitos espelhos. Então, é um convite do público a adentrar também essa obra. Traz uma linda metáfora sobre as diversas possibilidades dos caminhos e dos trilhos da vida. É uma exposição para algum choroquê, mas que fala muito sobre o poder feminino. Então, todas as esculturas são de mulheres, né? Bacana. Então, assim, e que o público pode se ver também no trabalho da Nádia Taquari. É um trabalho muito especial, assim, então convido todo mundo a ver. Essa exposição também termina agora, dia 28 de março. Corram para ver, porque são exposições muito impactantes, assim. A exposição Raízes, né, com a curadoria da Jamile Coelho, que é diretora artística lá do museu, e do Gil Soares, que é curador, assim, tá imperdível. Eu tenho algumas fotos, vou saber editar e se tá no ponto, porque você poderia falar um pouco sobre essas fotos. Pode botar, tá aí para mim no ar? E aí eu tava dando uma olhadinha, eu vi, aí é a entrada, né? Gente, aí foi o dia da abertura, que foi uma coisa sensacional, assim. Imaginar que mais de 3.000 pessoas, né, foram para o museu para ver a abertura de uma exposição. E muitas vezes, quando a gente fala das artes visuais, a gente não pensa que as artes visuais é popular, né? E aí, assim, desde cedo, a gente teve que abrir o portão mais cedo, porque as pessoas iam chegando. Comporta quantas pessoas no museu? A gente teve que dividir em vários espaços, né? Então, muita gente ficou do lado de fora, umas iam entrando, aí quando elas iam saindo, outras iam entrando. Foi, assim, muito emocionante. E ver essa exposição... são 58 artistas de Salvador. Então, esses artistas, eles foram com suas famílias, e seus amigos. Foi uma grande celebração dessa produção artística contemporânea. Foi muito impactante e especial, assim. Essa exposição é uma exposição muito especial. Por isso, eu continuo convidando. Venham ver, né, Raízes, venham ver a Onairim, Caminho de Ferro, porque, assim... Todo o trabalho que a gente faz é um trabalho com muita responsabilidade, pesquisa, respeito, né? Então, vale muito a pena. Pode passar, Thay. Tem mais. E aqui a gente tem o Mário Vasconcelos, né? Ele fez a ativação dessa obra, que é Ori. E aí ele transita, né, com as folhas, e ele faz... cada folha, né, relacionada a um orixá, e ele coloca nessas mãos um fio de conta também e uma esfera, né, que simboliza ali o ori, também está relacionado a esse fio de conta. Maravilhoso, assim. Aqui ele, tá vendo, vindo com as folhas. Foi muito emocionante a abertura, assim. O Mário Vasconcelos é um artista incrível. Ele nos ajudou a montar, aí ele colocando, né, os fios de conta e essas esferas. O que eu acho bacana é você mostrar a sua obra de arte, né, a arte visual, e interagir ao mesmo tempo, ele fazer essa performance baseado ali no que ele está expondo. Eu acho que essa leitura, esse diálogo, né, do corpo com o que está sendo exposto ali, eu acho que deve ter sido um momento mágico, tanto para ele como artista, né, como para quem estava assistindo.
Sim, foi muito emocionante, assim, a gente teve a participação dele com a performance, do Vírus Carinhoso também, que fez uma performance e apresentação musical incrível, né? Aqui a gente tem um pouco do núcleo afrofuturismo, né, com o Jamex, Anderson AC, ali a gente consegue ver o J. Cunha, né? A gente tem ali a Jess Vieira, a Bia Hitz, a Julane Nobre, né, e o Lumumba. Então, assim, são artistas incríveis. Aqui o núcleo do Bembé, que é um núcleo muito especial. Convido todo mundo a, no dia 14 de maio, ir para Santo Amaro da Purificação, conhecer esse grande festival das culturas afro-brasileiras. É um momento de você ver a cultura viva, vibrante. João de Obá, ele foi um homem muito importante para a gente, porque imagine, um ano após a abolição da escravatura, né, um homem negro, ele ir para a feira no centro da cidade e tocar candomblé durante 7 dias, desafiando as autoridades daquele momento. Se há 40 anos atrás, no Brasil, né, a Delegacia de Jogos e Costumes ainda estava ali prendendo... Imagine. Né, imagine há mais de 135 anos atrás. Então, João de Obá, ele desafiou o racismo, né, ele desafiou todo o preconceito que tinha ali e celebrou a liberdade durante 7 dias. Isso é algo histórico. Lindo. É a música de... E quando eu lembro dessa história, eu lembro da música de Caetano, né? 13 de maio. Sim. Né, que retrata isso. A letra conta, né, nitidamente esse festejo, né? Sim. Pode passar, Thay. Aqui a gente tem a obra Sangue Negro, que é uma das obras do nosso acervo, que você consegue ver, né, essas identidades negras através de várias perspectivas. É uma obra que as pessoas gostam muito, porque é isso, né? Eu tenho uma perspectiva, se eu estou olhando para você aqui, se eu me afasto, se eu me aproximo, e a lâmpada, né, com esse líquido que tem dentro dela, ela traz essas diversas perspectivas, assim. Bacana. Aqui a gente tem essa máscara, que é uma máscara angolana, que foi emprestada para a gente pela Casa de Angola. Né? A Casa de Angola fechou recentemente para a reforma, emprestou parte do acervo deles para a gente. São obras que foram doadas das comunidades de diversas etnias para o Museu Antropológico de Angola, que veio para cá, né, para uma exposição. E essa máscara, ela é uma máscara da puberdade, é uma máscara feminina. Então, maravilhosa. Pode passar, assim. tá aí. E aqui o baobá que a gente faz, né? Esse ritual de reconexão, de relembramento. Essa obra a gente tem um trabalho que não dá para ver que é da Goya Lopes, um trabalho muito sofisticado, né, com os símbolos adinkras ali no final, e essa árvore que foi feito pelo Will, assim, e realística. As pessoas chegam lá, acham que a árvore é de verdade. Parece de verdade. Aqui a gente tem essa escultura em madeira do Sandro Saldaterra, que é um artista do Pelourinho. Então, conheçam também o ateliê dele. Ele é um espetáculo. Sim, maravilhoso. Uma pessoa que tem compromisso com o sagrado, escultor incrível. Ele é incrível. Assim, convido todo mundo a conhecer. Aqui, né, essa coleção de ex-votos é do nosso acervo, né, que a gente fala sobre essa prática, né, afro-religiosa das pessoas fazerem votos para ter a cura da sua saúde, dos seus entes queridos, né? E após conquistar, levar na igreja essa escultura. Então, não, na igreja do Bonfim tinha muito, eu não sei se tem ainda, né? Ainda existe ainda. Mudou um pouco, né? Hoje as pessoas levam de plástico e cera. Não é mais assim de madeira. Então as pessoas podem ver um pouco dessa devoção, né, católica através dos ex-votos lá. Olha a frase. E aqui, nessa frase maravilhosa de M. Dias, preto, né, que é isso, a gente precisa sonhar, é um convite. Assim, eu fiquei muito impactada porque a gente, em parceria com as juristas negras, a gente teve uma visita de algumas detentas,
né, algumas mulheres detentas, e aí elas falaram do quanto que essa frase impactaram elas e possibilitaram elas pensarem a sonhar novamente. Né, elas ficaram bastante impactadas, porque elas falaram que no Muncab, depois que elas foram presas, foi o primeiro lugar onde elas não se sentiram julgadas, né, que toda a equipe estava preparada para acolher elas ali, e elas voltaram a esperançar e a sonhar. Assim, é um projeto muito bonito, realizado pelas juristas negras. Mando aqui um beijo para a doutora Lívia Vaz e parabenizo todas as juristas negras por esse trabalho excepcional que elas fazem, e para a gente é uma alegria ser um parceiro assim, delas. Eu quero trazer ela aqui. Acho que tem mais uma, e essa frase também eu achei... É do Estevam, né? Saudade do futuro. Ele fez durante a pandemia, em um momento que a gente não sabia se a gente ia ter futuro. E aí a curadoria ela traz também do ponto de vista provocativo, porque para muitas etnias africanas, o futuro é o único tempo que não existe. Existe o tempo passado, o tempo presente, mas o futuro a gente não sabe se a gente vai ter. Então, o nome da exposição, que faz uma homenagem a Nego Bispo, né? É Começo, Meio e Começo, não tem um fim, né? E aí tem essa obra do Estevam que fala exatamente dessa questão, da saudade do futuro, né? E ele fez essa provocação, esse futuro que está aí todo esgarçado, mas que a gente segue aqui na luta por um futuro melhor, né? E um dia presente melhor também. É o que a gente está em busca. O museu ele é tecnológico, né? Ele tem uma parte que é bem tecnológica. Como funciona essa acessibilidade? Tem um aplicativo. Conte para a gente um pouco sobre essa tecnologia que o museu traz. A nossa diretora artística, Jamile Coelho, ela é fascinada pelas novas tecnologias, né? Realidade virtual, aumentada, né? E todas essas possibilidades que essas tecnologias elas possibilitam. Então, a gente desenvolveu em parceria com a CEPROME, né? Nesse período, a gente estava trabalhando no museu enquanto voluntárias, um aplicativo que foi o Quilombo Tech, né? A princípio, a gente fez o escaneamento de 40 obras. Depois a gente... Não, peraí, deixa eu ver. Não, primeiro foram de 3 obras no Quilombo Tech, tá? E a gente começou a desenvolver a pesquisa para acessibilidade para pessoas cegas. Então, em parceria com Acesso à Acessibilidade, esse foi o primeiro aplicativo, né, a pensar essas questões de acessibilidade nas artes visuais para as pessoas cegas. E aí, depois, em parceria com o Ministério da Cultura, a gente conseguiu ampliar para 40 obras, e agora a gente está nesse momento buscando o financiador para poder colocar o aplicativo no ar novamente. Ele tem... A gente precisa ter... É algo tão ínfimo assim, né? A gente precisa de R$15 mil para poder colocar esse aplicativo no ar novamente, com essas 40 obras que estão todas, que as pessoas têm a possibilidade, né, de projetar essas obras em sua casa, né, e ter acesso ao acervo do museu, e aí tem um pouquinho da história dessas obras, quem são esses artistas, né? É muito interessante, assim. Em tudo isso, o museu promove outras ações. Tem oficinas, que eu vi alguma coisa. Tem oficinas, vi até um vídeo com Tia Cici, eventos educativos. Conte pra gente como é que funciona, se ainda está acontecendo, porque acho que isso aí também faz com que as crianças, né, as escolas, levem as crianças para estar. E Tia Cici é uma pessoa assim, ali é uma biblioteca, aquela mulher. A gente realiza o projeto Ereis, que ele começou com as voluntárias do museu, e aqui eu faço uma saudação à grande professora e uma grande referência nossa, a professora Maria Augusta, né, que foi secretária de Cultura do Estado da Bahia no governo de Valdir Pires, que foi responsável ali por erradicar o analfabetismo infantil naquele momento,
né? Então, assim, é um coletivo de mulheres, professoras, pedagogas, que a mais nova tem 70 anos, e a professora Maria Augusta vai fazer 90 anos esse ano. Agora, dia 19, a gente vai estar celebrando esses 90 anos, e ela vai toda semana para o museu e continua nessa conexão geracional com as crianças. Assim, foi ela que pensou esse projeto, o Projeto Eris, né, lá no Muncab, que já acontece há muitos anos. Ele começou ainda na gestão de Capinã. A gente dá continuidade a esse projeto em parceria com a Escola João Lino. As crianças, antes da gente abrir o museu, elas vão lá, visitam a exposição, depois passam a manhã inteira produzindo, né, a partir do que elas viram na exposição. Cada ano desse projeto ele teve um aspecto. Né? Esse ano ele está relacionado às artes visuais. Antes elas já lançaram um livro, assim, e ter o acesso a essas grandes bibliotecas vivas, né, como a vovó Cici, é uma experiência muito rica. Então, nesse momento, nesse vídeo que você viu, né, várias iabás iam para o museu, contavam histórias. E aí depois as crianças faziam ilustrações sobre essa história, e essas histórias se tornaram um livro e teve o lançamento desse livro. Então a gente trabalha o protagonismo infantil, toda a questão relacionada à autoestima, são crianças ali do Pelourinho, né, de toda aquela região ali do centro histórico. Então é um projeto assim que a gente tem muita alegria. O educativo do museu é o coração do museu. A gente fala que todas as ações que a gente faz tem um caráter educativo, as exposições, né? A gente vai retomar agora, em parceria com a Wilson Sons, as visitas mediadas, né? Então a gente vai estar disponibilizando 3 horários todos os dias para o público poder fazer visita mediada. A gente vai estar voltando também um programa educativo incrível que a gente desenvolveu em parceria com a Wilson Sons, que tem esse viés de que trabalha toda a questão de formação, né, de várias competências, e depois, né, as pessoas a gente vai fazer uma base de currículos que vão para essa empresa, que é uma multinacional, que é referência no seu setor, né? Então, assim, essa possibilidade também do Muncab está conectando esse público com esse mercado de trabalho. A gente já fez parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, formando os artistas negros para que eles pudessem acessar a Lei Aldir Blanc Paulo Gustavo, porque na Lei Aldir Blanc 1, né, foi uma surpresa para a gente. Muitos artistas falaram que não sabiam como se inscrever. Então, a gente fez essa parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e aí, assim, foi sensacional, porque a gente tinha profissionais muito incríveis que geralmente não dão aula, assim, a gente conseguiu convencer, né, sobre a importância, e aí a gente, assim, muitas pessoas depois foram lá agradecer a gente porque tiveram seus projetos aprovados. Né? Então, a gente busca ações que tenham esse impacto, a gente faz também formação dos artistas, né, a partir de palestras e workshops com galeristas, com curadores, para que eles possam estar entendendo também, né, qual é o papel do museu, qual é o papel da galeria, qual é o papel do curador, como é que a gente trabalha essa questão da educação financeira, porque às vezes o artista, principalmente quem está nas artes visuais, vende um trabalho hoje, né, digamos, R$30 mil, depois fica um tempo sem vender nenhum. Então, como é que você equilibra? Então, assim, a gente pensa o museu de uma forma muito ampla, né? Vai acontecer essa semana agora a apresentação da OSBA lá, dia 19, às 14 horas. Convido todo mundo a ir assistir, é gratuito, é incrível poder ver a OSBA, né? O Bahia Cordas lá se apresentando, e eles fazem uma apresentação que é com as músicas que a gente conhece. É muito gostoso, assim, você poder tá apreciando, né, esse tempo que eles vão estar disponibilizando lá. Então, convido também todo mundo. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, né, o muncab.oficial. A gente vai estar divulgando, né, toda essa programação de cursos, oficinas. A gente tem um compromisso com a educação dessa área,
é uma área que mexe muito com o meu propósito, né? Eu acredito que a transformação ela passa também pela educação, então a gente sempre faz essa conexão entre arte e educação. Assim, e eu sou muito feliz. E é aí que vem a Nubas, né? A Nubas foi uma organização que a gente criou, eu e a Jamile Coelho, que também está comigo na parceria no museu, né? Porque a gente trabalhava com audiovisual, foi o audiovisual que ajudou a transformar a minha vida, né? Foram através das artes, foi ele que me possibilitou poder escolher e poder investir durante tanto tempo, o meu tempo, por exemplo, no museu, sem o museu estar me remunerando. Então, assim, foi através do audiovisual que eu consegui ter uma estabilidade de vida e poder escolher, eu quero fazer tal filme, eu não quero fazer, eu quero estar na Bahia. Então, eu escolhi estar aqui, tanto eu como ela, mesmo tendo propostas para estudar fora do país, nas melhores universidades do mundo, mesmo recebendo propostas das maiores empresas, né, que geralmente é o sonho de todo mundo, para você poder estar trabalhando, e a gente escolheu trabalhar aqui, né, e poder contribuir para a transformação social através desse museu, através do nosso trabalho nas artes visuais, no cinema, através da escrita. Tem muito amor envolvido, então, viu? Muito amor envolvido. Tem, e muito compromisso com a transformação, porque eu vi essa transformação na minha vida, né? Eu sou filha de cabeleireira, minha mãe Jane, beijo mãe, meu pai Geraldo, que é capoteiro, sou neta de ganhadeiras, né? Minha avó, de parte de mãe, que é viva, beijo vó Maria, né? Ela que foi ganhadeira, que trabalhou também na limpeza de hospitais, né? Minha outra avó, de parte de pai, que foi baiana de Acarajé, eu venho de uma família de baianas de Acarajé, então, assim, poder ter vivenciado essa transformação social a partir das políticas públicas do governo Lula, né, é muito importante falar isso, Sim. Que foi através daquelas políticas públicas que foram implementadas naquele momento, né, que eu vi a transformação, luz para todos, água para todos, internet para todos, o ProUni, né, a política de cotas, e depois com a Luísa Bairros, né, grande Luísa Bairros, assim, que de onde ela faz muita falta, assim. Então, ela pensou muitas políticas públicas voltadas para a população negra no campo da cultura. Eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com o professor Biratã Castro durante 2 anos, né? Então, assim, foi um pouco dessas vivências que me ajudaram e que foram me construindo enquanto pessoa, né? Essa possibilidade de ter esse contato com essas bibliotecas e que tinham um compromisso muito forte com o social e com a transformação e com a justiça social, né? E com o combate ao racismo. Então, assim, ver isso na prática, o professor Biratã Castro, ele era um gigante, né? Que estudou na Sorbonne, mas que todo domingo ia para a biblioteca pública para contar a história para as crianças. E eu ficava assim olhando aquele grande intelectual, e eu vejo tantos que estão por aí que jamais estariam lendo para as crianças, né? E ele fazia ali através do exemplo. Trabalhei com Zulu Araújo e assim e fui vendo, né, os diversos modelos de gestão, as diversas formas de se pensar. E tem um amigo meu, Chico Assis, que também é gestor cultural, que ele fala sobre a poética da gestão. Ele diz que cada gestor tem uma poética. Eu acho isso muito bonito. E eu acabo me apropriando um pouco disso, né, na gestão. Chico é outro querido. Eu gosto de Chico. Figuraça. Também, um parceiro também, assim, a gente fez o Cine Janela juntos durante a pandemia. Ah, bacana. Né, que era um momento ali de estar projetando afeto, né, nessa rede que a gente criou. Beijo, Chico. Tá dando beijo para todo mundo. Ai. Pois é, tá chegando no nosso horário, é muita conversa, é muito assunto, é muita informação. Quem não consegui assistir hoje, né, ao vivo,
O Podomblé, ele tá na TV Quirimorê, canal 10.3, aos sábados às 17 horas, com reprise domingo às 16. TV Quirimorê, a TV que você se vê. Sabia que tá na TV Quirimorê também, o Podomblé? Não sabia, descobri agora, fico muito feliz. Pois é, tá na TV Quirimorê e muita gente que não tem acesso à internet, inclusive, lá no bairro principalmente. Eu fui passando outro dia, eu te vi na televisão, eu falei, na televisão? Você me viu na televisão? Enfim. E aí, tá passando na TV Quirimorê o Podomblé. E é isso. Eu gostaria que você deixasse suas contribuições finais. Eu agradeço, Adriano, pelo convite. Convido todo mundo a ir visitar o Muncab. O Muncab ele funciona de terça a domingo, de 10 às 17 horas, sendo que o acesso é até às 16h30. Mas eu recomendo que vocês reservem no mínimo 2 horas para poder ver as exposições com calma. São muitas obras. Vale a pena reservar 2 horinhas ali para poder tá conhecendo o trabalho desses diversos artistas e conhecendo um pouco mais sobre as contribuições da população negra na construção do nosso país. Então, convido todo mundo a visitar lá o Muncab e agradeço a você, a ancestralidade, a sua tia, que é muito importante para todos nós, assim, para mim é um privilégio, Em maio ela completaria 100 anos. Estamos na luta aí para poder fazer esse festejo. Ela merece todas as homenagens, Ela que lá durante o período que teve naquele encontro do folclore, ela falou, não, candomblé é candomblé, catolicismo é catolicismo, e o quanto que isso foi importante para todos nós, e que pensava à frente do seu tempo sempre, e que conseguiu, ali com muita astúcia, nos ajudar para que a gente pudesse ter a liberdade religiosa, ainda que o racismo religioso ele ainda aconteça nos dias de hoje, mas ela é uma pessoa fundamental para que a gente tenha essa liberdade hoje, e possa criminalizar esse racismo. Sim, sim. Nós devemos muito a essa galera que está lá nos pés de Deus, olhando por nós, Mãe Estela, Dona Luísa Bairros, meu padrinho do coração, Jaime Sodré, Seu Biratã, só gente de peso, Macota Valdina. Então, a gente tem que estar lembrando e honrando todos esses e estas que passaram antes de nós e deixaram aí esse legado gigante, e que a gente e você está na sua mão para você cuidar, para que essa nova geração veja e compreenda e conheça a sua história. Eu te agradeço, lhe desejo saúde, vida longa, que você continue fazendo esse trabalho magnífico que você vem fazendo à frente aí do museu, do Muncab, Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira. E é isso. Feliz, muito obrigado, gratidão. E para você que está aí em casa nos assistindo, eu desejo saúde e abundância, muito axé e até o próximo Podomblé. Acarajé, de 15 volto, orixá, boiadeiro ancestrais, é minha fé.